Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar. Hoje a gente vai falar de um dos vilões mais controversos das animações, o Síndrome. Vamos analisar por que esse vilão de Os Incríveis é um dos piores vilões da Pixar. Mas antes de começarmos, dá aquela acusada no like e se inscreve no canal aí, rapaziada. Seu like e sua inscrição nos ajuda bastante a um canal pequeno como o nosso a sonhar em ser grande um dia, pois só vocês podem mudar essa realidade, beleza? Conto muito com o apoio de vocês. Bora pro vídeo. Bom, o Síndrome foi meu vilão favorito por muito tempo. Ele tinha aquela vibe daquele cara que deu a volta por cima, sabe? Sem poderes, mas com uma inteligência fora do normal. Ele conseguiu fazer o que muitos super vilões não conseguiram: fazer os super-heróis comerem na mão dele. A princípio, ele me parecia um exemplo perfeito de que você não precisa de superpoderes para ser perigoso. Só que a gente vai crescendo, né? O tempo muda. E eu fui repensando, assisti o filme de novo e galera, algumas coisas começaram a me incomodar nesse personagem. O filme dos Incríveis já começa mostrando a origem do Síndrome. Nada daquela enrolação de contar o passado no meio da trama. Desde o começo, a gente vê que ele era só um moleque empolgado, fã do Senhor Incrível. E ele não era qualquer fã não, o cara era obcecado. E já desde novo, estava inventando suas primeiras botas a jato. Mas aí, veio o momento em que o Senhor Incrível, seu maior ídolo, simplesmente dá um fora nele. E mano, aquilo acabou com o cara. De um dia pro outro, o Bochecha, que era o maior fã, se transformou no Síndrome, o vilão cheio de ressentimentos. O que me fez gostar tanto do Síndrome no início foi essa virada de chave. Ele não nasceu com superpoderes, mas usou sua inteligência e grana para se tornar um verdadeiro problema para os heróis. Ele tinha uma mentalidade meio doida de que qualquer um pode ser super, desde que tenha as ferramentas certas, e foi com essa ideia que ele construiu suas armas, enriqueceu e bolou aqueles planos megalomaníacos e destruiu quase todos os heróis. Só que, conforme o filme vai desenrolando, a gente começa a ver que por trás de todos esses planos mirabolantes, ele ainda era aquele moleque frustrado. Agora, se você pensar bem, o Síndrome tem algo em comum com os vilões mais recentes, como o Capitão Pátria de The Boys, por exemplo. Ambos são movidos pela necessidade de reconhecimento e querem inflar o próprio ego, custe o que custar. Só que, enquanto o Capitão Pátria vai até as últimas consequências com frieza e psicopatia, o Síndrome acaba se perdendo no próprio plano. Ele começa sendo uma ameaça real, mas no final, sua necessidade de vingança pessoal com o Senhor Incrível o transforma em um vilão meio ruim. Esse momento é realmente o ponto onde o Síndrome perde a força que ele vinha construindo como vilão. Até então, ele era um personagem com um plano bem estruturado: eliminar os super-heróis, dominar a tecnologia e depois se apresentar como o novo herói salvador de todo o mundo, se destacando como alguém que se tornou um super por mérito próprio, sem poderes. Isso é uma ideia poderosa para um vilão, porque mostra o quanto a inteligência e a tecnologia pode competir com habilidades super-humanas. Só que tudo isso desmorona de uma maneira quase cômica. Primeiro, o plano de sequestrar o bebê do Senhor Incrível, o Zezé. O que parece ser um golpe final de vingança pessoal, na verdade é um tiro no pé. Pensa só, o Síndrome passou o filme inteiro com a estratégia grandiosa e a ameaça de destruição em massa, manipulando robôs e heróis, para no final se rebaixar a um simples sequestro. Aí a gente vê que ele deixa de ser um vilão estrategista com objetivos grandes para virar um inimigo desesperado e emocionalmente descontrolado. Sequestrar o Zezé parece mais uma tentativa patética de atingir o Senhor Incrível no lado pessoal, o que acaba soando como uma regressão total do vilão que, teoricamente, tinha ambições muito, mas muito grandiosas. Aí chega a cena final, o Síndrome tenta fugir de avião com o Zezé, mas sua própria arrogância e distração o condenam. Aí vem o detalhe da capa. Vocês se lembram daquele momento no filme dos Incríveis, quando a Edna Moda fala que capas são perigosas e sempre levam à desgraça? Pega homem, elevador expresso, dinamite, capa presa na decolagem, super tibum, sugado por um redemoinho, nada de capa. Pois é, o Síndrome, com toda a sua inteligência, não conseguiu se livrar de uma falha básica no design do seu traje e acaba sendo sugado pela turbina de um avião. A morte dele, além de ser rápida e anticlimática, é praticamente uma piada interna dentro do filme. Aqui, o que poderia ter sido uma conclusão épica com uma batalha final entre o vilão e os heróis, vira uma piada irônica. É como se o filme estivesse brincando com a ideia de que, no final das contas, o Síndrome não era tão perigoso quanto ele pensava, e isso faz a gente repensar o impacto dele como vilão. Ele não morre com um confronto épico ou numa demonstração de poder dos heróis, mas sim numa falha ridícula, sua capa.
Essa queda trágica de um vilão que tinha um potencial enorme é frustrante. O Síndrome começa a história como alguém calculista, que está sempre um passo à frente, mas termina sua jornada sendo uma vítima do seu próprio ego e de uma falha de design. Isso diminuiu muito o impacto que ele poderia ter tido como um dos grandes vilões das animações. No final, ele vira motivo de piada, e isso é o que mais desanima, porque até o momento ele era um vilão que poderia ter entrado pro rol dos lendários. Então, o que começa como um personagem bem construído e uma motivação profunda, até compreensível em certo ponto, termina de uma forma decepcionante, quase sem cerimônia. No final das contas, o Síndrome é aquele vilão que tinha tudo para ser épico, mas as suas motivações equivocadas e desfechos esquisitos acabaram deixando ele no nível mais baixo do que poderia. Ele ainda é memorável, claro, mas a execução final deixou a desejar. E vocês, o que acham? Tem algum vilão que vocês gostariam que eu falasse aqui? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu vou dar uma olhada e quem sabe a gente não traz aqui no canal. E se você chegou até aqui, calma, não vai embora ainda não. Assiste nosso último vídeo que tá aparecendo aí na telinha. Espero vocês lá, hein? Um abraço.